Então, boa noite. Vamos começar a sessão didática de hoje. O convidado é o preceptor, o doutor Marlon, que vai falar sobre dor torácica na emergência. Obrigada, viu, Marlon? Boa noite, Nath. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra. Adoro dar essa aula. É um tema que eu gosto muito mesmo. E tomara que seja proveitoso para todo mundo. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Vai aparecer. Iniciou o compartilhamento. Apareceu. Sim. Sim. Certinho, né? Certinho. Então, só localizar os nomes aqui para não ficar me atrapalhando. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre dor torácica na emergência, né? Algumas pessoas aí já me conhecem, sou preceptor lá da emergência, sou cardiologista também, trabalho lá no Hospital das Clínicas, em outros um monte de lugares aí, mas são meus empregos principais. A referência que eu usei para dar essa aula foi, né, UpToDate, Dynamed, os sumários, os guidelines da American Heart e da ESC, e um capítulo daquela série do JAMA, né, que eu acho que a maioria de vocês já conhece aí, quem não conhece deveria conhecer, que é se esse paciente com dor torácica tem síndrome coronariana aguda. Como vocês já vão imaginar, né, minha aula é uma dor torácica na emergência, mas com foco em diagnosticar síndrome coronariana aguda, e eu vou falar o motivo. A dor torácica, principalmente aqui eu tenho dados na América, né? Nos Estados Unidos, ela corresponde a 5 a 10% das queixas no pronto-socorro, sendo 20% dessas dores causadas pela síndrome coronariana aguda. E 2 a 10% desses pacientes com dor torácica com síndrome coronariana são erroneamente liberados para casa, então existe um risco aí de avaliar mal esse paciente, né? No dados do brasileiros, a gente sempre, né, a gente claudica muito em relação a isso, a vários dados no Brasil. E qual que é a importância dessa estatística? Qual que é a importância, não, né? E por que essa estatística é tão alta? Assim? Por que 2 a 10% dos pacientes são erroneamente liberados? Porque existe uma vasta gama de diagnósticos diferenciais, e o capa da anamnese, por exemplo, é uma das justificativas, é de 0,27 a 0,44. Para quem não sabe, capa é a concordância interexaminador, né? Às vezes tem intraexaminador, ou seja, entre a própria pessoa. Você vai lá 2 vezes, faz uma anamnese, você acha que encontra coisas diferentes, e em interexaminador também encontra coisas diferentes. Então, são um dos motivos, ou seja, a anamnese é uma anamnese mais complicada, mais difícil mesmo. E quais os diagnósticos diferenciais? Alguma coisa deu errado aqui. Então, os diagnósticos diferenciais são doenças do próprio coração, então, desde doenças, né, do próprio coronária, mas também do pericárdio, do ventrículo, doenças também do sistema elétrico de condução, doenças da via aérea, seja via aérea mais alta, ou via aérea mais baixa, via aéreas inferiores mesmo, doenças da aorta, também são causas de dor torácica, doenças do trato gastrointestinal, às vezes uma dor mais alta, às vezes uma dor mais baixa, mas sempre refletida naquela região, pode ser refletida naquela região, uma dor esquelética, pode ter trauma, pode não ter trauma, é uma dor psicogênica que geralmente pode acontecer, né? Não é infrequente, na verdade, acontecer em pacientes que têm ansiedade, pacientes que têm um quadro clínico, um quadro de depressão, tem mais tendência a ter esse tipo de dor, e também pode ser do sistema muscular, né? Por uma lesão, por uma lesão ou qualquer outra coisa do muscular. Mas então, qual que é a importância disso? A gente precisa... qual que é o risco? A gente precisa identificar as causas graves e potencialmente fatais de dor torácica para evitar que ocorra óbito, né? A gente precisa prevenir a liberação inapropriada de pacientes com síndrome coronariana aguda.
A gente precisa reduzir a internação desnecessária de pacientes, que a gente consegue falar através da anamnese ou através de outros métodos que não têm síndrome coronariana aguda, e também reduzir os custos da avaliação de pacientes com dor torácica, ou seja, um paciente que eu consigo fazer uma anamnese, consigo fazer uma avaliação bem feita ali, eu consigo descartar mais a dor torácica, a síndrome coronariana aguda ou causas mais graves, e com isso eu reduzo o custo do paciente ficar internado e fazendo propedêuticas extensivas, né? E quais são as condições mais graves que a gente tem? A síndrome coronariana aguda, que é o foco mais, assim, que eu vou citar, né, mais pela prevalência mesmo. O tamponamento cardíaco também é uma doença, condição grave, uma síndrome aórtica aguda, que inclui a dissecção, mas a ruptura também, o tromboembolismo pulmonar, as arritmias malignas e mediastinite. São as condições mais graves que a gente tem, né? Dentro da mediastinite ali tem a ruptura esofágica, que dá um quadro de mediastinite e um quadro mais dramático. E as condições não ameaçadoras são outras doenças, assim. Então, um paciente que tem alguma cardiopatia, tem uma estenose valvar, pode cursar com dor torácica, tem uma pericardite, também pode cursar com dor torácica, e não necessariamente tem uma doença ameaçadora naquele momento. Pneumonia, derrames, neoplasias, do sistema digestório, refluxo, dispepsia, o espasmo esofagiano, pancreatite, do sistema osteomuscular, contusões, costocondrite, na pele também herpes zoster, né? Então, não se esqueçam disso, eu sempre chamo a atenção quando está examinando o paciente, descobrir o paciente, tirar a camisa, auscultar, ver a pele, ver todo o local, tentar localizar certinho. E sistema nervoso, transtornos de ansiedade e de humor, né? Que, como eu disse, podem causar uma dor torácica também de origem psicogênica. E aí, o que a gente tem para poder fazer avaliação? A gente tem a anamnese, a gente faz o exame físico, o eletrocardiograma e os exames auxiliares. E minha aula vai partir daí, desses 4 itens, mas explorando um pouco mais. Antes de passar para esses 4 itens, vou passar bem rapidinho aqui sobre likelihood, porque eu vou usar muito essa expressão e eu não sei se todo mundo tem ciência. Eu acho que a maioria sim, mas eu vou passar rapidinho para quem não tiver aprender. O likelihood é um cálculo que incorpora a sensibilidade e especificidade de um teste e ele estima quanto que o teste impacta na probabilidade de ter ou não uma doença. Então, se o paciente se existe uma probabilidade pré-teste do paciente ter uma síndrome coronariana aguda, né? Então, isso geralmente é de acordo com a prevalência. Então, 13% dos pacientes que chegam no pronto-socorro com dor torácica, vezes o likelihood, a probabilidade pós-teste o quanto que é a estimativa do quanto que é provável que esse paciente tenha essa doença ou não. Como assim? Se o paciente tem um alto likelihood positivo, ele tem maior chance de ter doença sendo um teste positivo. E se ele tem menor likelihood negativo, ele tem menor chance de se ter a doença sendo o teste negativo. E, exemplificando aqui para vocês, o likelihood, quando é que o teste não é útil? Por exemplo, likelihood negativo ou positivo de 1, ou seja, ele não faz diferença nenhuma. É uma diferença pequena, então likelihood positivo de 2 a 5. Uma diferença moderada de 5 a 10 e um teste muito útil maior que 10. Isso no caso likelihood positivo, né? Também, de uma forma mais simples aqui, eu sei que é mais complicado quando vai falando assim, mas, por exemplo, se a probabilidade pré-teste do paciente é de 30% de ter aquela doença, e o likelihood, né, de acordo com aquele exame que a gente está observando, exame ou aquela alteração, seja ela exame físico, sinal, sintoma, um likelihood de 15, ela vai para probabilidade pós-teste de 85%, ou seja, isso é um exame que me ajuda muito a pensar em síndrome coronariana aguda, no diagnóstico, quando ele está positivo e ele tem esse likelihood. E é a mesma coisa quando a probabilidade pré-teste é de 30%, mas o likelihood daquela alteração é de 0,1. Então, passando aí pela tabela do nomograma, a gente chega na probabilidade pós-teste de 5%, ou seja, aquele paciente que tinha uma dor, digamos, que piorava a palpação, e então a probabilidade pré-teste dele era 30% pelo risco dele geral, pela prevalência na população geral. E aí o likelihood da dor em palpação era 0,1, a probabilidade pós-teste é de 5%. Então eu saio de um paciente que era probabilidade de 30%, sai para 5%, então esse exame me ajuda bastante. Esse item do exame me ajuda bastante. E aí aqui agora eu vou chamar a atenção para vocês sobre uma coisa que eu acho que é talvez o slide principal da aula, assim.
toda vez que quando a gente está lá na emergência, que eu vejo vocês atendendo, muita gente atendendo dor torácica, às vezes você se contenta, as pessoas se contentam com poucas informações. Então, não investiga direito, não gasta tempo do lado do paciente, tentando entender qual que é a dor, tentando entender como surgiu, de onde surgiu. Às vezes o paciente fala que tem duas dores diferentes, então você tem que entender se é a mesma dor que está todo mundo falando, se a dor mudou de padrão, se não mudou. E eu coloquei aqui alguns dados para lembrar de que a dor ela tem várias características que são imprescindíveis da anamnese, né? Então, eu lembro quando estava estudando lá naquele livro do Mário Lopes, aquele gigantesco, eu lembro dessa parte lá, assim, a dor tem sempre essas características. Então, quando vocês vão fazer uma investigação de dor torácica, ou dor, isso aqui eu estou dando um exemplo para dor torácica, mas qualquer outro tipo de dor, uma dor em uma cefaleia, uma dor abdominal, se você não explorar todos esses itens, vai ficar faltando informações e vai ser mais difícil vocês fazerem o diagnóstico da doença do paciente. Então, a intensidade, a localização, a duração, a qualidade, a radiação, a frequência, desencadeantes, agravantes, atenuantes, sintomas associados. Isso não é uma coisa que a gente pega um papelzinho lá do lado e fala localização e marca do lado. Às vezes o paciente, na localização, ele vai ficar falando 2 minutos, na duração também, ele vai ficar indo e voltando, vai falar que não sabe direito qual que é a duração, a intensidade também, ele vai falar que é 10, mas está lá assim com as perninhas cruzadas, então eu até brinco, falo assim, não, 10 não é não, você tem que tentar avaliar direito, então você não pode avaliar direito esse item para aquele paciente, mas esse slide eu estou falando que é muito importante, eu gostaria, quem puder, tirar uma foto dele e tudo, ou quando estiver atendendo a dor torácica, para fazer uma anamnese bem feita da dor torácica. E eu acho que o grande ponto dessa aula é isso, assim, é esse o foco. O assunto é difícil, o assunto é complicado, não é complicado só para residente, só para acadêmico, é complicado também para médicos experientes, para cardiologistas experientes. A gente tem que sentar mesmo, tem que ficar do lado do paciente e investigar sem fazer julgamento, sem falta de paciência e com a ideia de tentar adquirir o máximo de características possível para ajudar no diagnóstico definitivo. E aí aqui eu coloquei a classificação. Essa classificação aqui, a gente usa muito, né? O pessoal aqui no Brasil usa muito dor torácica tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. E aí eu até coloquei essa minha aula já era uma aula pronta. Eu coloquei porque eu sempre tinha que falar sobre esse assunto no final da aula e porque alguém perguntava e na verdade essa classificação, ela não é uma classificação muito usada no exterior, quando você pega guidelines sobre sobre síndrome coronariana aguda, eles não usam essa classificação. Por quê? Foi uma classificação que foi desse artigo do Cass, de 1979, que fez o estudo lá de um teste de estresse e ele caracterizou a dor dos pacientes lá em definitivamente anginosa, que é aquela dor retroesternal desencadeada por esforço ou estresse, menor que 10 minutos, com irradiação para o ombro, mandíbula, face interna e que não precisa de exames complementares. O tipo B, provavelmente anginosa, com algumas características, então, daquela paciente definitivamente anginosa, porém, com outros aspectos atípicos. A tipo C, possivelmente anginosa, que tem características atípicas de dor torácica, e da tipo D, que não tinha nenhuma característica da dor definitivamente anginosa, né? E aí acabou que a Sociedade Brasileira de Cardiologia adotou essa classificação, fazendo algumas modificações. Então, por exemplo, na dor tipo A, ele tirou a parte dos 10 minutos, né? Porque é uma dor mais prolongada da dor da síndrome coronariana aguda. Aqui eu coloquei o outro negócio, que nesse estudo ele coloca assim, fiz um print da tela lá, as razões para exclusões que eles foram excluídos da análise desses estudos, angina instável, infarto miocárdio prévio, usuários de digitálicos, enfim, o que eu queria chamar a atenção aí esses pacientes foram excluídos, esses pacientes agudos foram excluídos dessa classificação. Então, assim, por mais que a gente use aqui, tem alguma utilidade para a gente principalmente falar na hora de transferir cuidado, essas coisas, às vezes a gente acaba
uma pessoa que classifica a dor como tipo B, outra pessoa pode classificar como tipo A, então, assim, às vezes é preferível a gente entender as características mesmo da dor do paciente, ao invés de ficar classificando. No próprio artigo, por exemplo, ele fala que a do tipo C e D, ele já incluiria como não cardíaca, né? E tipo A e tipo B mais cardíaca, se fosse para fazer uma outra classificação. Mas é isso aí que eu queria passar para vocês. Então, quais são os sintomas associados, né? Como eu disse lá, que nas características da dor, ela pode ter alguns sintomas associados. Então, o paciente pode ter edema agudo de pulmão, pode ter dispneia, náuseas e vômitos, sudorese, palidez, pode ter síncope, empachamento e outras características assim que a gente não, mais atípicas mesmo, mas são sintomas associados à dor torácica. Então, tem a dor torácica mais outras coisas. E quando a gente pega características da anamnese, quando a gente vai ver o likelihood de cada uma dessas alterações, são likelihoods bem baixos, né? Os positivos, por exemplo, radiação para ambos os membros tem um likelihood de 2,6, lembrando aquela tabela que eu mostrei lá, né? Não é um likelihood excelente, não é um likelihood tão bom. A dor similar a um episódio anterior de isquemia, também 2,2. A dor mudou do padrão nas últimas 24 horas, também 2. E aí, irradiação lá no último aqui, né? Irradiação para o braço direito, 1,3, irradiação para o braço esquerdo, 1,3 também, e a gente fica sempre buscando essas características como se fossem aquelas características que são definidoras de diagnóstico, né? E não é bem assim, esses estudos mostraram isso. E também outros sintomas associados, quando associado com diaforese, 1,3, de likelihood, associado à dispneia 1,2, nenhum dessas alterações destacadas aí é excelente para poder confirmar ou descartar síndrome coronariana. Inclusive, esse último da segunda tabela, que é a dor pleurítica, é 0,35, que a gente geralmente valoriza muito. Olha, a dor piora com a respiração profunda e, na verdade, não é bem assim, né? E quando a gente pega o likelihood negativo, também não é um likelihood tão excelente, inclusive lá, principalmente lá na dor pleurítica mesmo, que dá 1,1, ou seja, não faz diferença nenhuma em relação a ele isoladamente, isso é importante falar, tá, gente? Essas características é um likelihood para falar que essa alteração isoladamente é capaz de mudar o paciente de um patamar de probabilidade pré-teste para uma outra probabilidade pré-teste mais alto, muito mais alta ou muito mais baixa, né? E aí, como eu tinha falado lá antes também, o kappa desses de anamnese é 0,29 a 0,37. O kappa, quando ele é igual a 1, ele é excelente, né? Então, praticamente quase inexistente, assim. Mas o kappa 0,29 a 0,37 mostra que ele é existe uma concordância interobservador baixa. E isso não é difícil da gente lembrar, né? Da gente perceber. Quando a gente está lá na emergência, diversas vezes, uma pessoa vai lá, pega uma característica da dor, outra vai lá e fala assim, não, mas ele me falou que a dor era outro jeito, era de outro tipo, piorava quando fazia isso. Aí aí começam a ter uma discussão entre residentes, não, mas falou comigo que era assim, entre acadêmico. E quando, na verdade, isso acontece mesmo e não é à toa que a gente precisa insistir com o paciente para poder definir bem a característica da dor, né? E aqui esse slide eu estou quase já tirando, talvez no próximo ano, quando eu for dar essa aula, eu já vou tirar, porque isso, na verdade, era uma coisa que, até dentro daquela classificação lá, se a dor era anginosa ou não, né, daquele artigo de 1979, ele colocava essa característica com a dor típica anginosa, ela é aquela dor que melhora com nitrato sublingual, é uma das características, mas já teve vários estudos mostrando que a acurácia disso não é verdade, né? É um odds ratio de 1,2, então, se a dor melhorou com o nitrato sublingual ou não faz diferença nenhuma para você afirmar que aquela dor é isquêmica mesmo, assim como se uma dor de infarto ou de outra coisa melhorar, de outra coisa cardíaca, né, desses ameaçadores à vida, melhorar com dipirona, também não quer dizer que essa dor não é síndrome coronariana, e isso não é difícil a gente ver. Deu uma dipirona lá e melhorou, a dor não é isquêmica, não. Isso jamais você pode falar, fazer essa afirmação.
E algumas pessoas têm características de dor atípica, então paciente, por exemplo, com dor com insuficiência cardíaca, então já tem o VE muito aumentado, o paciente já pode ter uma dor cardíaca de um padrão já diferente, pelo aumento da força da contratilidade do coração, então isso já pode alterar um pouquinho. O paciente tem uma dor já constante, que sente por causa desse aumento do ventrículo, e inclusive o ventrículo aumenta as extensões, né, de onde o paciente vai referir a dor, mas também esse paciente pode apresentar a dor isquêmica, uma dor coronariana, e aí justamente pelo coração ser mais aumentado de tamanho, ter fibrose, várias outras coisas, essa dor pode ser refletida em outros lugares com características diferentes. Então, outros pacientes também que têm dor atípica, pacientes idosos, que às vezes têm mais dificuldade em falar, ou eles falam expressões mais que a gente fica com dificuldade de traduzir, né, do ponto de vista médico, então é uma dor que, enfim, não lembro, eu estou lembrando muito de sangue pisado, né, que idoso costuma falar, mas idoso costuma falar características bem peculiares, assim, que a gente precisa tentar entender melhor. Diabéticos também pode ter uma dor diferente por uma neuropatia diabética, várias e outras coisas. Mulheres também, isso aqui, quem estava aí antes vai lembrar da aula que quem foi mesmo? Esqueci. O Pedro Ferrari fez sobre dor torácica na mulher, que a mulher tem algumas características diferentes, então não é que ela não sente dor, não é que esses pacientes não sentem dor torácica, tá, gente? É que esses pacientes têm, além da dor torácica, algumas manifestações atípicas. Então, a mulher, por exemplo, ela lembra, naquela aula que o Pedro Ferrari deu, a mulher costuma ter uma dor mais tem mais frequência de dor posterior ou dor que piora com a respiração do que o homem, mas isso não quer dizer que ela não tem dor torácica e toda mulher que chegar lá com dor posterior vai estar infartando, não, né? E também pacientes com AVC pelo mesmo motivo, assim, de dificuldade também, não só de fala, pela afasia, mas também por neuropatia e alterações de sensibilidade. E quais são os fatores de risco para essas dores torácicas, né? Então, a idade, como eu falei, a idade é um fator não modificável, mas também alimentação, tabagismo para síndrome coronariana é, assim, impressionante. A gente vê na prática mesmo o quanto de paciente que o único fator de risco é o tabagismo, e esse paciente tem lá uma lesão, geralmente são pacientes que têm lesões únicas, lesões bem localizadas, bem definidas, assim, diferente do diabético, que é um paciente que tem lesões coronarianas bem extensas, multivascular, vasos finos, então existe até um padrão de acometimento também do quadro. Então, pacientes obesos, sedentários, hipertensos, tudo isso é fator de risco e existem outros mais, né? E quando a gente pega para outras alterações, então, se o paciente fala que tem um teste de estresse positivo, um teste ergométrico, uma cintilografia, o likelihood positivo para avaliar se é dor torácica por síndrome coronariana mesmo, vai para 3,1, ou seja, ajuda um pouco mais. Se ele tem doença arterial periférica, né, lembrando que é uma doença, é a mesma doença, a doença de vasos, vai para 2,7, já tem uma DAC prévia, 2, então não adianta muito pouco você falar assim, ele é coronariopata prévio e tem uma dor. Agora, todo paciente coronariopata prévio vai ter que ter o infarto de novo? Não é bem assim, né? A gente viu também que a dor lá, quando ela é da mesma característica que o evento prévio, também é um pouquinho melhor, mas não é lá essas coisas. Então, a gente pode lançar a mão disso. Diabético, 1,4. Eu sou da geração, da época lá da faculdade, que falava assim, diabético é igual infarto. Você chega um paciente com dor torácica, o cara falava assim, mas ele é diabético, esse diabético tinha motivo para entrar em qualquer vaga de CTI, ser monitorizado, e a gente vê, quando a gente pega os estudos mesmo, que o likelihood positivo para falar que só por ser diabético ele tem síndrome coronariana, ajuda muito pouco. Então, a gente tem que lançar mão de outros dados mesmo. Isoladamente, diabetes não diz muita coisa. Dislipidemia, 1,3, hipertensão, 1,2, história familiar de DAC 1 e obesidade 1. Ou seja, são fatores de risco
mas que quando a gente pega isoladamente, mais uma vez, isoladamente, a gente não consegue pegar e falar que esse paciente tem síndrome coronariana aguda porque ele tem história familiar de DAC. Então, a gente tem que usar esses dados com muito critério, né? E aí, aqui mostra o capa maior que 0,6, porque isso aqui é bem mais fácil, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que a concordância, ó, quando a gente pega a anamnese, que a gente dados, o paciente falando é uma coisa, quando a gente pega outros dados, que é de eventos objetivos, ó, tem diabetes? Não tem. Tem dislipidemia? Não tem. Tem teste de estresse positivo? Não tem. O capa já é maior mesmo, 0,6, né? Afinal de contas, é mais difícil errar nesses fatores. E com relação ao exame físico, na dor torácica, todo mundo sabe aí, né, no infarto, o exame físico é um exame físico mais pobre mesmo, mas os pacientes podem apresentar hipotensão e o likelihood positivo para síndrome coronariana é 3,9. Se eu falar assim, mas não é tão comum a gente ver hipotensão na síndrome coronariana. A grande questão é, se o paciente está com uma dor torácica e tem hipotensão, se tem uma coisa que você não vai fazer é liberar esse paciente, né? Esse paciente é um paciente mais grave e a chance dele ter um evento mais importante, como a síndrome coronariana, é maior. Então, esse likelihood, assim, não é exatamente a hipotensão é síndrome coronariana, né? A questão é de gravidade mesmo. Eu colocaria até como esse likelihood aí para gravidade, e não exatamente para síndrome coronariana, né? Crepitações, então, likelihood de 2, taquipneia 1,9, taquicardia 1,3, então não fique esperando aquele paciente extremamente taquicárdico, como se fosse edema agudo de pulmão, né, no paciente que está sendo coronariano. E dor reproduzida à palpação, 0,28, e um likelihood negativo de 1,2. Então, assim, são coisas também do exame físico que ajudam muito pouco. E dentre aqueles diagnósticos diferenciais, né, que eu tinha falado para vocês sobre ameaçadores à vida, e aí a gente vai separando por critérios, mas a gente só vai conseguir fazer esses critérios quando a gente pega uma anamnese completa, quando a gente pega uma informação completa. Aqui eu coloquei algumas pequenas coisas para tentar ser um pouco mais medular, que a gente tem que pensar, mas não que a gente vai fazer o diagnóstico só com essas informações, né? Então, se o paciente está com muita taquipneia, está com dessaturação, pô, tem que pensar em TEP. TEP é aquela coisa assim, se alguém falou, pensou em TEP, é difícil alguém falar que não é, porque TEP é pegadinha mesmo, sempre passa a perna em muita gente. Mas existem outras características da TEP, né? E a desaturação também pode ser do edema agudo de pulmão, do paciente que está com gesto secundário à síndrome coronariana. Então, tem que avaliar com mais cuidado. Então, o paciente tem uma dor pleurítica, tem um atrito pericárdio, pericardite, mas também o atrito pericárdio pode ser causado por uma pericardite na síndrome coronariana aguda, né? Então não é uma coisa exclusiva de uma pericardite, por exemplo, viral, não é exclusiva de uma pericardite tuberculosa, pode ter um quadro agudo de infarto e ter um atrito pericárdio. Se o paciente tem uma insuficiência aórtica, tem assimetria de pulso, de PA, síndrome aórtica aguda, agora, só contar para você a experiência, eu estava na Unimed agora segunda-feira, no domingo à noite, e aí eu passo 10 para as 7, chegou um paciente passando o plantão e tendo que ir correndo lá não, foi quinta-feira, tendo que ir correndo lá para o Odilon, chegou um paciente, e o paciente chegou com uma dor que eu nunca tinha visto na vida, assim, muito intensa, pressão de 200 por 130, e aí falava que estava com muita dor, que era anterior e foi para posterior. E eu fui lá e medi a pressão dos dois membros superiores dele, estava normal, e aí ele estava com tanta dor, molhando a cama inteira, que eu falei assim, olha, fiz o eletro não tinha supra, tinha um padrão que parecia o Ellens, e eu fui fazer, a primeira coisa que eu fui prescrever já foi morfina e tridil, porque o paciente estava com muita dor. E aí eu passei o plantão com o meu colega, e o eletro tinha um padrão de Wellens, ele recebeu o AS e o ticagrelor, e aí pouco tempo depois ele virou e falou assim, nossa, eu não estou sentindo o meu pé não, e aí ele falou que não estava movimentando o pé. E aí foi dissecção. Então, a gente tem que ficar atento a essa... foi o que até algumas pessoas viram aí no grupo que eu pedi notícia de um paciente lá no Biocor, que ele foi transferido para lá para o Biocor e perdeu um rim por isquemia, fez um bypass, estava entubado, dialisando, enfim, gravíssimo. Então, só para vocês verem que a gente erra mesmo, porque a gente quer fazer diagnósticos rápidos, né? A gente quer fazer condutas rápidas, mas às vezes a gente precisa de fazer uma avaliação mais cuidadosa mesmo do paciente. E todo mundo está sujeito a esse erro, né? Inclusive, quem estava lá fazendo esse plantão, quem fez essa conduta, é uma pessoa que eu confio plenamente e também passou por isso. E eu também tinha visto o padrão de Wellens, provavelmente faria o AS também, se não fosse essa outra alteração que o paciente teve para confirmar a dissecção.
Mas vamos lá. Sons respiratórios abolidos unilateral, então o paciente pode ter um pneumotórax, né? Lembrar, ultimamente a gente tem visto muito pneumotórax espontâneo, eu vi pelo menos uns 3 nos últimos 2 meses. E a dor à palpação bem localizada de costocondrite, né? Então, hoje eu atendi um paciente que tinha uma dor muito bem localizada e ele estava com medo de ser do coração e ele apontava mesmo. Você sobe a camisa e ele aponta com o dedo. Então, isso é mais fácil de descartar síndrome coronariana aguda, alguma coisa mais grave. E aí vamos para as outras coisas. Então, eu já falei sobre anamnese, já falei sobre exame físico, mostrei no geral que eles ajudam muito pouco para a gente definir o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, né? E o eletrocardiograma, ele é um exame diagnóstico e prognóstico, ou seja, ele diagnostica o infarto com supra ou sem supra e tudo, mas ele também ajuda a prognosticar, ou seja, um infarto com supra anterior, extenso, ele é pior do que um infarto com supra inferior, que é pior do que um infarto que tem um infra só, que é pior do que um infarto que não tem alteração eletrocardiográfica. Ele deve ser feito e interpretado em 10 minutos, né? Não é só feito e falou que está tudo ok, que coloca no prontuário do paciente, não. Ele é feito e interpretado em 10 minutos e para a síndrome coronariana ele é normal em cerca de 30% dos pacientes. Então, não fique esperando um eletro alterado logo no primeiro exame. Então, o que a gente tem que fazer para aumentar a nossa chance de pegar alguma alteração eletrocardiográfica? Se o paciente chegou, fez o eletro nos primeiros 10 minutos, o que costuma fazer? Costuma desmonitorizar, tirar aquele eletrocardiograma todo do paciente, né? E aí depois, esse paciente faz eletrocardiograma amanhã, depois de amanhã, sabe-se lá se vai fazer outro eletrocardiograma e ainda vai perder o primeiro. Então, eu queria também chamar a atenção aqui para vocês, não desistam do paciente, o paciente está com dor, não sai de perto dele, refaz a anamnese, refaz o exame físico, repete o eletrocardiograma. Então, se o paciente está com dor, a dor está sendo refratária, repete o eletrocardiograma de 10 em 10 minutos. Em algum momento, o eletrocardiograma pode mudar, pode ter um infra transitório que você vai flagrar naquele momento e que vai te ajudar muito mais em relação a diagnóstico ou não de síndrome do infarto. E se o paciente não teve, a dor melhorou, você vai fazer de 3 em 3 horas nas primeiras 12 horas, que você vai aumentar a sensibilidade para 95%. Então, porque em algum desses momentos você vai flagrar uma alteração dinâmica que vai te ajudar no diagnóstico desse paciente. Então, não desistam. No eletrocardiograma, eu até brinco, né? Quando um plantão meu, quem faz eletrocardiograma é o residente, que é para vocês tirarem esse pensamento de que eletrocardiograma é um exame complicado de fazer, que é um exame que dá trabalho, porque assim são 3 minutinhos que você gasta ali fazendo e você já interpreta de uma vez, e você já faz as outras derivações, e é importante vocês terem essa leveza de fazer, de que eletrocardiograma é um exame muito, muito simples de se fazer. Porque hoje em dia, assim, né? O paciente chega, todo mundo quer pegar o ultrassom, mas ninguém quer pegar o eletrocardiograma, poder fazer o eletrocardiograma muito bem posicionado, bem feito, que daí para comparar a evolução do paciente, né? E aí, quando a gente pega o eletrocardiograma, o likelihood para, perdão, o likelihood positivo para infra de ST é de 5,3, ou seja, dentro daquela classificação lá que eu falei, né, acima de 5 a 10, é uma classificação que ajuda mais a gente. Um eletrocardiograma isquêmico, que ele considerou ali qualquer inversão de T, depressão de T ou onda Q de 3,6, uma inversão de onda T de 1,8. Mas aí, gente, eu estou só chamando a atenção aqui para vocês que essa imagem aqui tem um infra e essa imagem aqui tem uma inversão de T. Olha a inversão de T que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando daquela inversãozinha de T michuruca, que às vezes fica valorizando uma dor torácica que é atípica, e aí tem uma inversãozinha discreta, e aí coloca o diagnóstico de angina instável ou infarto sem supra, porque alterou muito pouquinho a troponina por causa de uma leve inversão. A inversão, inclusive, ela só é caracterizada para ser característica mesmo de uma síndrome coronariana aguda quando ela é assim, profunda, simétrica. Quando é aquela pequenininha, geralmente não é ela que nós estamos falando de inversão de T, né? Aquela pequenininha, inclusive, ela é um padrão de evolução do infarto com supra, né? Então, se o paciente não teve essa evolução, infarto com supras, Q, e depois essa inversão de T, aquela alteração de Q ali é uma alteração de repolarização ventricular. Ela não é exatamente uma inversão de T isquêmica. E aí, só fazer um jogo rápido aqui com vocês. Esse aqui é um eletrocardiograma normal.
Que isso? Tá aparecendo os nomes aqui. Esse aqui é um eletrocardiograma normal. Tem, então, um ritmo sinusal, intervalos normais, QRS estreito, sem alterações de ST. Esse aqui é um supra de ST isquêmico, então, anterior, extenso aí, de V1 a V6. Lembrar só dessa diferenciação aqui de V2 a V3, que em homens maior que 40 anos a gente considera mais que 2 milímetros, em homens menor que 40 anos, ou seja, a chance de se ele tem menos de 40 anos, a chance dele estar infartando é menor, então a gente vai aumentar o limiar para poder considerar que é um supra mesmo, então vai ser 2,5, e em mulheres acima de 1,5 milímetro para considerar um supra mesmo, né? E precisa de ter duas derivações contíguas, não adianta eu pegar um suprazinho. Várias pessoas às vezes chegam com ela e falam, acho que tem um supra em V1, mas e daí? E o resto? V2, né? Onde é que está Você tem que justificar bem, interpretar bem o eletrocardiograma. Esse aqui é um infra de ST isquêmico, que não tem dúvidas, né? Um infra de ST anterior, com suprinha de EVR aqui. Então, ainda T invertida maior que 1 milímetro entre derivações contíguas, com R proeminente ou RS maior ou igual a 1. E eu acho que eu não coloquei outra coisa aqui. E esse aqui, no supra de EVR, vem aquela velha conversa que toda vez a gente tem, todo ano a gente tem uma discussão sobre o supra de EVR, né? O supra de EVR é um infarto sem supra, né? Ele não é um infarto com supra. A maioria das pacientes que vai ter um infarto com supra por causa de uma oclusão de DA ou de um tronco com supra de EVR, a maioria desses pacientes não vão chegar no hospital, são os pacientes que vão ter morte súbita coronariana, porque vai ser de tronco ou DA, que vai ser uma artéria muito importante, vai perder miocárdio e vai ter parada cardíaca. Então, esses pacientes aqui, esse supra de EVR é uma imagem em espelho de todo o infra da parede anterior. Então, esse paciente não é trombolizado, é claro que chegou em parada cardíaca, você fez um eletro, a única alteração que tem isso, razoável, talvez seja a única situação que eu falaria de trombólise, mas esse paciente, de preferência, tem que ir para a hemodinâmica ou considerar ele como infarto sem supra. Aqui, então, BRE, né? Então, sempre esse BRE tem que ser reconhecido de cara, gente. Assim, é impressionante como a gente vê gente experiente que trabalha na emergência há muito tempo falando e tem um supra, tem BRE, mas tem supra de tantos milímetros junto, entendeu? Não existe esse supra. Então, vocês precisam saber os critérios certinho. Um dos primeiros alterações do BRE, além de QRS, né, maior que 0,12, é a perda da onda Q em V6, e depois um QS em V1, né, e um padrão de R em meseta ou em talhe em V6 e D1. Esse aqui é um eletrocardiograma de um infarto antigo, então tem uma onda Q, que é maior que 0,02 ou o padrão QS, ou uma Q maior que 0,03, maior que 1 milímetro de profundidade, ou QS em D1, D2, AVL, AVF, V4, V6. Então, são padrões que a gente precisa reconhecer com bastante facilidade para poder usar na emergência, né? É claro que é chato a gente ficar decorando, mas quando você vai entendendo por que essas alterações são assim, fica tudo mais fácil. Então, um eletrocardiograma de repolarização precoce, então, geralmente ocorre nas precordiais médias laterais, tem a onda J, né, que é essa ondinha aqui, logo após o QRS, e se você pegar assim, não tem imagem em espelho, então tem um supra anterior, mas não tem infra em parede inferior, né? Então, é diferente do infarto do supra mesmo. Existe bem aquela alteração do supra feliz, do supra triste, mas assim, a gente vê pouca utilidade disso na prática, porque existem outros critérios mais sérios para a gente usar e que são suficientes para a gente descartar mesmo. Aqui tem um eletro com um supradifuso, côncavo, sem imagem espelho, também, e em V6 com ST sobre T maior que 0,25. E aí eu só queria chamar a atenção aqui nessa parte aqui em cima, que
a pericardite ela tem uma fase evolutiva. A fase evolutiva é um supra com côncavo, né, com leve desnivelamento aqui ó, anterior em um supra de ST de PR em EVR. Depois ela vai para um eletro normal, que boa parte dos pacientes chegam nesse estágio aqui, então é uma doença que a gente precisa pensar quando tem um eletrocardiograma normal. Depois ele evolui para esse eletrocardiograma aqui e depois volta para o eletrocardiograma normal. Então, a gente fica esperando sempre essa parte aqui para pensar em pericardite, né? Mas lembrar que pericardite é uma fase evolutiva, e a maioria dos pacientes não chega nesse estágio aqui, ele chega nesses outros estágios. Aqui, então, TEP, né, S1Q3T3, famoso, também com taquicardia, lembrar que não é preciso ter o S1Q3T3 juntos, né, pode ser só dois, pode ser só um dessas alterações, claro que, perdão, claro que quanto mais alterações, mais a gente vai ficar pensando também de acordo com a história clínica. Tamponamento cardíaco, uma das alterações do tamponamento cardíaco é a baixa voltagem, a alternância elétrica, então vocês conseguem ver aqui um QRS grande, um QRS pequeno, um QRS grande, um QRS pequeno. Isso ocorre porque com o tamponamento ele diminui o enchimento do ventrículo e depois o ventrículo está muito vazio, aí ele enche muito mais e aí quando ocorre a contração vai dar um QRS mais alto, né? Só por aí, eu acho que dá para entender, né? Com a contração com pouco volume, dá um QRS mais baixo. Uma contração com maior volume, dá uma contração mais alta. Isso, gente, também dá para vocês perceberem por que existem algumas alterações que a gente fica achando que o paciente fez alteração dinâmica, quando na verdade não fez. Então, por exemplo, chega um paciente que tem tá bem hipovolêmico e chega com a dor torácica e você faz um eletro, tá de um padrão. Aí você hidrata o paciente ficou mais euvolêmico ou até chega a ficar hipervolêmico. Tem paciente que está em diálise, que está ficando congesto, né, porque é dialítico. E aí quando você faz o eletro, peraí, o infra aumentou, o ST aumentou, a inversão de T aumentou, na verdade, aumentou por uma questão de volemia. A volemia também influencia na voltagem do eletrocardiograma. Apareceu umas linhas amarelas aqui, que não sei de onde é que foi, não. Acho que foi eu, não. Enfim. E aqui tem outros padrões, né, de arritmias. Eu tinha feito um testezinho aqui da outra vez, hoje eu acho que a aula ficou um pouco maior, acho melhor não fazer, mas, então, tem alguns exemplos, taquicardia atrial, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia ventricular, né, então, lembrar que esse padrão aqui não é necessariamente taquicardia ventricular, é uma taquicardia de QRS largo, né, geralmente o raciocínio medular fala TV, então, só para lembrar que é taquicardia de QRS largo, nós não estamos mostrando derivação, não estamos mostrando coisa suficiente para poder afirmar se é TV ou não. Enfim, então tem as arritmias que também causam dor torácica, e é interessante notar, por exemplo, um paciente com TRN, a gente atendeu lá na sexta-feira passada, na UPA, um paciente que chegou com TRN e ele chegou com dor torácica. E aí o Laurentes até fez a triagem dele lá e falou assim, não, a dor parece ser típica mesmo, e o paciente estava com frequência de 170, 180. E aí, quando a gente controlou a frequência cardíaca dele, a dor passou. Ou seja, tinha dor torácica, mas a dor passou junto com a arritmia. Poderia ser síndrome coronariana? Poderia, mas pensando na probabilidade pré-teste, como é que o sintoma surgiu, como é que o paciente chegou e a melhora tão súbita após o controle da frequência cardíaca, a gente fica pensando mais na dor torácica relacionada a ataque à arritmia, né? E aí vamos agora para a propedêutica complementar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a troponina, o NT-proBNP, o dedímero, raio-x de tórax, ultrassom, teste ergométrico e a angiotomografia. A troponina. Primeiro tudo, lembrar de troponina ultrassensível, né? O nível que a gente está de troponina no Brasil, às vezes chega a ser vergonhoso. Tem locais que não tem troponina, a maioria das UPAs não tem troponina, e é por isso também é um exame mais caro mesmo, e é por isso que lá no Odilon eu fico falando assim, gente, não fico pedindo troponina para prognóstico aqui não, que nós não temos esse luxo, não podemos nos dar esse luxo não. Chegou o Covid, vou pedir troponina prognóstico. Não faz isso não, porque nós não podemos nos dar esse luxo. Você vai fazer isso
no Mater Dei, você vai fazer isso no Horizonte, ok. Agora, nós não podemos nos dar esse luxo lá não, porque rapidinho o kit acaba e a gente fica sem troponina para diagnosticar infarto. Mas a situação, voltando à situação brasileira, às vezes a gente não tem, fica só com CKMB, CK total. Tem lugares que só tem troponina qualitativa, reagente, não reagente. Tem lugar que não tem troponina ultrassensível, tem lugar que tem troponina ultrassensível de terceira geração, tem lugar que tem troponina ultrassensível de quarta geração. Mas troponina ultrassensível já é suficiente. A troponina ultrassensível, ela aumentou muito a sensibilidade, então ela aumentou muito o valor preditivo negativo. O que significa? Que ela começou a ter mais pessoas com valor alterado, e quando ela deu negativo, a gente conseguia descartar que esse paciente estava tendo síndrome coronariana. Então, ela facilita muito no run-in e no run-out. Meu inglês é perfeito, mas a gente consegue fazer essa exclusão dos pacientes, para quem é que eu posso liberar e quem é que eu não preciso, quem é que eu preciso investigar. Aí, gente, outra coisa, ele ajuda a descartar, não tem baixa possibilidade de ter síndrome coronariana aguda, pode ir para casa, e não, esse paciente eu preciso investigar, eu preciso internar. Não necessariamente esse paciente não necessariamente esse paciente tem um diagnóstico de síndrome coronariana, ele pode ter uma troponina positiva, por outro motivo. Se você não tem isso claro, você precisa manter esse paciente internado ou para poder fazer o tipo de investigação. Mas lembrando, não é porque a troponina é positiva que ele tem síndrome coronariana aguda, né? E com esse aumento da sensibilidade, a gente começou a observar ela ficar positiva em pacientes com insuficiência cardíaca, com DRC, em sepse, com hemorragia digestiva, AVC, TEP, e aí vem um diagnóstico de injúria miocárdica, né? Que é um diagnóstico que eu também falo com vocês o tempo inteiro. Eu acho que não tem uma aula não tem um plantão que eu dou lá no Odilon que eu não abra esse negócio, esse guideline da quarta definição universal de infarto, porque eu acho ela assim sensacional para a gente esclarecer o fluxograma do diagnóstico de infarto, né? Então, tanto injúria quanto infarto é o aumento e ou queda dos valores de troponina com pelo menos um valor acima do percentil 99, e a injúria aguda, ela não tem sintomas de isquemia, não tem mudanças isquêmicas no eletro, não tem desenvolvimento de onda patológica, não tem perda de miocárdio viável e também não tem trombo coronariano no cateterismo. E o infarto, ele tem essas alterações. Ou seja, se o paciente tem uma alteração de troponina, mas ele não tem sintomas de isquemia, não teve a dor torácica, não teve... mas ele teve uma dorzinha lá no abdômen que eu vou considerar como dor, como um sintoma atípico. Não, aí você já está forçando, a gente fica forçando muito a barra, né? A gente precisa de ter o sintoma de isquemia mesmo, dor torácica, em aperto, queimação, com irradiação, enfim, mudanças no eletro. Então, tem a troponina associado a essas características, ok, infarto. Não tem injúria aguda. E aí também tem uma outra tabela aqui mostrando que uma mesma doença, ela pode causar todas as coisas. Então, por exemplo, uma anemia, ela pode não causar aumento de troponina, pode causar uma injúria miocárdica, né, o aumento da troponina, e pode causar também um infarto tipo 2, provavelmente, né, que é uma evidência clínica de infarto de sintoma de isquemia, mais alteração da troponina. Assim como a taquicardia ventricular pode estar nos 3 espectros, a insuficiência cardíaca, doença renal, hipotensão, choque, hipoxemia, ou seja, não existe uma coisa assim, a troponina positiva é igual infarto, troponina positiva, negativa igual descartar infarto, ou troponina positiva, você tem sempre que considerar infarto tipo 2, porque ela pode ser só uma injúria miocárdica, né? E aí tem essa tabela lá no guideline. Então, troponina você fez uma primeira troponina, e aí a troponina tem um nível estável. Depois tem uma injúria miocárdica crônica. Então, por exemplo, um paciente que tem doença cardíaca estrutural, doença renal, então a troponina está sempre naquele mesmo nível. Se a troponina aumenta ou cai, ele pode ter, se ele tiver sintoma de isquemia, ele tem infarto agudo miocárdico. Aí pode ser infarto tipo 2, pode ser infarto tipo 1. E se ele não tem isquemia aguda, não tem aqueles sintomas, aquelas características que eu falei lá, ele tem uma injúria miocárdica aguda. Então, é uma insuficiência cardíaca aguda, uma miocardite, ou uma taquiarritmia, que também pode ser causar uma injúria miocárdica e não exatamente um infarto tipo 2.
E aí, também, só para lembrar aqui você, CPK e CKMB e mioglobina, para não tentar englobar tudo na aula, né? O CPK e CKMB são menos sensíveis e específicos que a troponina. Quando você pega guidelines antigos, algumas pessoas ainda têm esses critérios. É muito bom para reinfarto, é muito bom para próximo procedimento, porque a troponina altera após esses eventos, então, e a troponina também, ela dura mais dias, né, para poder voltar aos níveis normais, enquanto a CKMB e CPK, elas diminuem mais precocemente, então elas facilitariam o diagnóstico de reinfarto. Na verdade, não existe a recomendação mais para CPK e CKMB, a não ser que a troponina não seja disponível. Tendo troponina disponível, não faz o menor sentido pedir relação de CKMB e CK total. Inclusive, é um gasto completamente desnecessário você pedir esses três lá, né? CKMB, CK total e troponina. Então, a gente não faz. Mesmo para um reinfarto, a troponina está lá, estava caindo, ela vai voltar a aumentar. Numa evolução de infarto normal, não tem por que a troponina continuar aumentando indefinidamente, né? Então, se ela estava aumentando, tudo bem. E aí você suspeitou e continuou aumentando, você fala assim, ó, tem mais dificuldade para poder esclarecer. Mas, na maioria das vezes, a troponina já está caindo e ela tem um novo aumento. E pós-procedimentos também, ela tem um novo aumento, principalmente as troponinas ultrassensíveis, né? E a mioglobina, ela tem um aparecimento mais precoce, mas ela tem uma elevação mais tardia que a troponina. Então, ela também não tem uso recomendado. Todos os guidelines não consideram ainda, mioglobina está no espectro de pesquisas ainda, não tem nenhum uso recomendado na prática. Vou dar uma experiência e vou dar nomes aos bois, porque eu acho que a gente precisa ter crítica em relação às coisas. Eu trabalhei lá no pronto-socorro do Life Center e lá o protocolo, que eu não sei quem criou, protocolo de dor torácica, era troponina, mioglobina, CPK, CKMB, D-dímero e DNT-proBNP. Era o protocolo, era o point of care. Então, você não conseguia pedir troponina separado, vinha todos esses juntos. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não sei nem interpretar mioglobina, não sei nem para que esse valor está vindo. E ainda bem que eu não sabia mesmo, porque eu estava indo usar só a troponina no final das contas. E com relação ao raio-x de tórax, a gente pode diagnosticar, né? Pneumotórax, alargamento mediastino, e lembrar também da aula do Pedro Ferrari, que um raio-x de tórax alterado tem um likelihood positivo com alargamento mediastino positivo razoável para dissecção, né? Também derrames pleurais, tamponamento TEP, derrames pleurais ou consolidações, né? Um velamento aí que não dá para esclarecer muito bem. O ultrassom point of care também ajuda a gente a fazer diagnóstico. Esse aí é o sinal da estratosfera, né, no pneumotórax. A gente volta e meia consegue fazer esse diagnóstico, a gente faz a toracocentese lá, a toracotomia, perdão. Também tamponamento cardíaco, a gente consegue fazer esse diagnóstico rápido e também perceber que tem um aumento do VD ali, importante, que pode ajudar a gente no diagnóstico de TEP, num quadro agudo, né? Que no paciente com parada cardíaca, por exemplo. Todos são medidas que a gente precisa ter uma ação rápida. E o que a gente faz com tanta informação, né? Eu falei aqui um monte de coisas do exame físico, da anamnese, do exame físico, que não serve para muita coisa. Falei um monte de coisa sobre eletrocardiograma, mas a impressão que dá é que está cada vez mais bagunçado, né? Então, outras pessoas já perceberam que isso estava muito bagunçado e que a gente precisa padronizar um atendimento, né? Não adianta a gente ficar esperando sempre uma pessoa do gabarito do Léo lá na porta atendendo um paciente, e depois vai ter outras pessoas que está começando a carreira, né? Atender outro paciente, e a gente errar. A gente precisa que uma pessoa tão experiente quanto o Léo e uma pessoa tão inexperiente quanto um residente tenham uma orientação ou um fluxograma que faça a gente diagnosticar quem realmente precisa ficar no hospital, diagnosticar não, definir quem é que realmente precisa ficar no hospital para investigação e quem é que eu posso liberar com mais facilidade, né? E para isso surgem os guias de predição clínica. Então, eles fizeram esse teste em pacientes com dor torácica na urgência, uso de guias de predição clínica, comparado com cuidado usual.
melhora a acurácia diagnóstica, reduz o tempo de internação, reduz MACE, síndrome coronariana aguda ou morte cardiovascular. MACE, para quem não sabe, desfechos cardiovasculares maiores, né? E aí, existem vários aqui, dá para citar todos esses aí. Os que a gente mais conhece são TIM, GRACE e HEART, e existem outros, esses outros aí, eu gosto também desse EDAX-ATP, ele é um pouquinho mais difícil, mas também quando a gente surge dúvida nos outros scores, a gente pode usar ele para ajudar. E aí, tem essa tabela aqui, comparando o GRACE, o HEART e o TIM, mostrando que eles compartilham de muitas alterações, né, para pontuação. Lembrando que o TIM e o GRACE foram scores que eram de prognóstico, então você fazia o diagnóstico de síndrome coronariana e aí você aplicava o TIM e o GRACE para ver o prognóstico desse paciente. E hoje em dia ele começou a ter validação também para diagnóstico, para probabilidade, para ajudar no diagnóstico da síndrome coronariana, e o HEART, que foi um score para diagnóstico, para ajudar a diagnosticar, liberar bem pacientes que não têm, liberar pacientes com baixo risco, ele hoje também ele tem utilidade, ele tem sido validado para prognóstico também. E quando a gente compara aqui o HEART score, por exemplo, quando ele dá entre 7 e 10, o likelihood positivo para síndrome coronariana aguda é de 13, né? Então aumenta muito a probabilidade. 13, o fato de ter um likelihood positivo de 13 não quer dizer que o paciente vai ter 100% de chance de probabilidade de síndrome coronariana aguda, né, gente? Nós estamos falando de probabilidade aqui. E o HEART score de 0 igual a 3 vai para um likelihood de 0,2, ou seja, ajuda também a descartar a síndrome coronariana aguda, né? E se a gente for pegar como exemplo uma probabilidade pré-teste, que é 13% de prevalência, né, de síndrome coronariana, de dor torácica na emergência. Com likelihood de 13, a probabilidade pós-teste é de 66%, ou seja, você pula de 13% para 66%, só se esse HEART for maior que 7, entre 7 e 10. E também, se a probabilidade pré-teste for de 13%, que a gente considera que é essa probabilidade de síndrome coronariana na população geral, o likelihood de 0,2, a probabilidade pós-teste vai para 2,9, ou seja, também ajuda a gente a pensar, descartar ou confirmar o diagnóstico. E aí, falando um pouquinho sobre o HEART, que hoje em dia é o mais difundido, é o bambambam da história mesmo com relação à dor torácica. Eu acho que formar, né, da faculdade sem saber HEART, sem ter noção do que não tem a mínima condição, então todo mundo tem que estar ciente e saber aplicar fácil. Não acho que precisa decorar nada, score, sou contra qualquer tipo de decoreba em relação a score, isso aí você baixa, você faz em qualquer aplicativo. Então, leve em consideração a história, o eletrocardiograma, a idade, os fatores de risco e a troponina. Inclusive, já falando aqui, o HEART score, todos os estudos para poder fazer scores, eles pegam a população, veem onde ocorreu os desfechos e vão atrás de alterações e fazem um score, né? Então, chamam uma população ali de derivação, que derivou o score. O HEART não, o HEART foi um médico que já sabia, um cientista, né? Um pesquisador que já sabia todos os fatores de risco, esses fatores de risco aí para síndrome coronariana, e ele fez o score e aplicou numa população de validar que ele considerou como se fosse a derivação, né? Ele, na verdade, ele não fez uma derivação, ele já aplicou, já fez uma de validação. E nessa validação ele encontrou muito bom, foi muito bom o achado. E depois foi aplicando, validando em outras populações e foi dando muito certo mesmo, e ele tem uma acurácia muito boa. E eu gosto muito do HEART, porque o HEART ele não te deixa na mão. Porque aquela história, né, do Wells, quando você chega lá no Wells, qual que é a primeira pergunta do Wells? TEP é a primeira, é a opção mais provável que o paciente tenha? Eu falo, poxa vida, se eu soubesse, sabe, responder essa pergunta, eu nem estava calculando o Wells. Então, você fica meio assim, né, injuriado. E aí, aqui, pergunta a mesma coisa, a história. A probabilidade é alta, média ou baixa? E aí, o HEART, no estudo oficial dele,
ele põe, inclusive, o que é característica. Se você tiver isso aqui, você consegue marcar item por item do que o paciente tem, perguntando para o paciente e chegando, aplicando o score bem certinho, assim como foi feito no estudo, né? Então, altamente suspeito se tiver a maioria dos fatores de alto risco, moderadamente suspeito se tiver uma mistura de alto risco e baixo risco, e pouco suspeito se tiver a maioria dos critérios de baixo risco. Então, isso aqui não tem nos aplicativos, né? Mas quem quiser ter uma colinha aí, é sensacional para se aplicar à beira-leito também. E eletrocardiograma também, ele não te deixa na mão. O que é, né, quando a gente pega a tabela aqui do eletrocardiograma, infra de ST, alterações de repolarização normal, ele vem explicar o que é alterações novas, ele explica o que é mudanças não específicas, ele explica o eletrocardiograma completamente normal. E os fatores de risco também, aí é mais simples, né? Lembrando até do capa lá, né? Isso aí a gente não tem muita dificuldade em fazer não. Então, o Hart Score, quando ele está de 0 a 3, ele é considerado baixo, quando ele está de 4 a 6, ele é um médio, e quando ele está maior que 7, maior ou igual a 7, ele é um Hart Score alto. E esse aqui foi o estudo, uma validação do Hart Score, que mostrou uma redução de 12,1% dos exames cardiológicos, quando aplicava ele, né, porque a gente conseguia liberar pacientes com mais baixo risco, uma redução de 12 horas no tempo de permanência, então, rapidinho a gente conseguia definir quem é que precisava ficar no hospital, quem é que não precisava, para poder fazer um segundo teste, para poder estender propedêutica. Aumentou em 21,3% as altas precoces, na mesma linha do raciocínio acima, e nenhum paciente liberado precocemente apresentou evento cardiovascular no acompanhamento que eles fizeram, se não me engano, de 14 a 30 dias. No UpToDate, no capítulo sobre dor torácica na emergência, ele sugere o protocolo HART, que é o score HART mais troponina de 0 a 3 horas. Então, lembrando que o HART mesmo é uma troponina, né? Então, a troponina normal, alterada, mais que 2 vezes, ou entre 1 vez e 2 vezes. No capítulo do UpToDate, põe que nos estudos de validação do HART, foi necessário esse aumento da sensibilidade. Ou seja, quando você adicionou a troponina das 3 horas, você aumentou a sensibilidade de pegar alguma alteração ali, então aumentou a sensibilidade para mais que 99%, quando dava menor ou igual a 3. Na verdade, é o HART mesmo, só que você tem que considerar a troponina 2 vezes, né? No momento da 0 hora ou no momento das 13 horas, para poder ter certeza que o paciente tem troponina normal mesmo. E como é que a gente vai fazer o manejo inicial? Essa parte aqui eu tenho visto algumas coisas aí ultimamente e resolvi até colocar essa parte recentemente, porque eu acho que é um alerta muito bacana que a gente já aplicava muito lá na emergência, lá no poli, e foi meio que se perdendo isso. Hoje em dia as pessoas estão fazendo menos, então eu resolvi resgatar essa informação. Com relação ao AS, a evidência do uso do AS na síndrome coronariana como redução de mortalidade foi do ISIS-2, que é um estudo de 1988. Tem lá seus 32 anos. E ele foi um estudo randomizado que comparou, um grupo recebeu streptokinase, que é um trombolítico, né? Algumas pessoas não sabem o que é, provavelmente, né? O povo mais velho sabe. Aspirina oral ou ambos. E aí mostrou que teve uma redução de mortalidade em todos os pacientes que chegavam com dor torácica, que suspeitava de síndrome de infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes receberam streptokinase ou aspirina ou os dois. E todos os três em todos os 3 grupos teve redução de mortalidade. O que isso significa para a gente? Aqui está a tabela mostrando. Todos os grupos teve redução de mortalidade. O que significa para a gente? Que o AS é uma medicação que, mesmo se você não tem certeza, o paciente está com suspeita de síndrome de infarto agudo do miocárdio, ele recebeu o AS, ele já tem, que é uma medicação que não tem nem comparação em relação a efeitos colaterais em relação à streptokinase, né? Não vale nem a pena ficar citando muito isso, mas, assim, uma medicação muito mais simples e tudo. Mesmo ele não tendo o diagnóstico confirmado, esses pacientes receberam e teve redução de mortalidade vascular durante o período que eles avaliaram. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o paciente chega no pronto-socorro e a gente fica com ansiedade de falar assim, tem síndrome coronariana? Não tem, estou investigando, vou esperar a troponina, estou na dúvida ainda.
Na dúvida, gente, tem uma dor torácica que você acha que pode ser, tem uma probabilidade de ser, se é probabilidade baixa, média, enfim, faça pelo menos o AS. Faz o AS que você já está garantindo uma redução de mortalidade, garantindo assim, né? Claro que tem um NNT que não é tão excelente quanto todo mundo pensa. Mas faz o AS que você já tem que você já garante uma droga muito importante para o paciente. E aí, por que eu estou querendo dizer que faz o AS também? E nesse mesmo artigo, ele põe aqui, em 6 trials randomizados, por exemplo, quando o paciente recebeu o AS de 0 a 3 horas, ele teve essa redução aqui de mortalidade. Quando ele recebeu entre 3 e 6 horas, ele teve essa redução, e quando foi mais que 6 a 24 horas, ele teve essa redução. O que vocês estão vendo aqui? Todos em benefício, mesmo quando tem mais tempo de dor. E olha aqui a tabela, como é que... Olha o andamento da mortalidade, né? A gente está muito mais para a esquerda, essa de cá, ou seja, quanto mais precoce o paciente recebe o AS, mais ele reduz, maior é a redução da mortalidade. Aqui 31%, aqui 22% e aqui 14%. Então, na dúvida, enquanto vai fazer outras coisas, vai repetir eletro, faz o AS e depois vai fazer as outras coisas. E aí, por que eu estou falando também só o AS? Eu estou querendo tirar um pouquinho da cabeça de vocês a ideia da P2Y12, do inibidor da P2Y12, que é clopidogrel, que é o que a gente tem, né, lá com a gente, mas também o ticagrelol e o prasugrel. E aí eu peguei o guideline aqui da ESC, de 2020, de síndrome coronariana sem supra, para poder mostrar para vocês, ó, baseado na evidência disponível, não é recomendado administrar de rotina o pré-tratamento com o inibidor do receptor da P2Y12 em pacientes sem síndrome coronariana aguda, em quem a anatomia coronária não é conhecida e tem um manejo de estratificação invasiva precoce planejada. Para pacientes que vão atrasar esse estratégia invasiva, o pré-tratamento, ou seja, antes do cateterismo, né? Que é mais o nosso caso, com o P2Y12, com o inibidor do receptor da P2Y12, pode ser considerado em casos selecionados e de acordo com o risco de sangramento do paciente. Ou seja, não tem pressa em iniciar clopidogrel, não tem pressa em iniciar ticagrelol, muito menos prasugrel, que a gente só dá quando conhece a anatomia coronariana mesmo. Ou seja, na dúvida, o paciente chegou, tem lá uma dor torácica, dá o AS e vai fazer investigação, vai repetir eletro, vai esperar a troponina, vai refinar a anamnese, que é a grande mensagem da aula que eu queria passar para vocês. E aí, como última frase aqui, ter empatia é sentir na pele a dor do outro como se fosse sua e fazer o possível para amenizá-lo. Bem clichê e bem... tive muita dúvida se eu colocava isso, mas eu queria passar essa mensagem final, porque quando a gente está fazendo anamnese de dor torácica, às vezes a gente se estressa, a gente já vai com aquela ideia de, não gosto de dor torácica, essa paciente está simulando, essa paciente é deprimida, é ansiosa, mas isso é muito simples para a gente quando a gente faz descarta essa possibilidade rápido. Mas se você pegar na população em geral, assim, perguntar assim, você tem medo tem muito medo de ter um infarto? A maioria das pessoas vai falar assim, tem muito medo de ter um infarto todo dia, qualquer dorzinha, eles pensam que é um infarto, eles não têm a mesma facilidade que a gente tem de virar e falar assim, não, essa dor não é nada, não, né? Não preciso me importar com ela. Então, a gente precisa ter essa empatia, esclarecer e dar um reforço de coisas que, olha, seu coração está tudo bem, seu eletrocardiograma está normal, sua troponina vem normal, a gente acha que é isso, e várias vezes, alguns residentes aí já estão de prova aí, quando a gente vai abordar assim, se está passando por algum tipo de estresse em casa, a lágrima da pessoa chega a pingar assim na hora, e aí você começa a perceber que a dor do paciente é completamente psicogênica, e quando você vai pede abordagem da psicologia, aquele paciente assim, vira outra pessoa, ele sai do pronto-socorro, quando você chega ele está com dor lá, e quando ele está saindo, ele está sorrindo, agradecendo a equipe, falando que está tudo bem, e enfim, tenham essa empatia de querer mais para o paciente, tá? Não desistam da dor torácica porque é difícil, o paciente muda de história, não, porque é difícil mesmo a gente lembrar quanto tempo dura a dor, é difícil lembrar quanto foi que começou a dor. A gente, quando está no papel de paciente, a gente começa...
quando a gente é perguntado, a gente também não tem tanta certeza assim de quanto tempo foi, qual foi a característica. Isso é bem difícil para quem, inclusive, tem menos alfabetização, né? Tem menos, não sei se dá para falar alfabetização, mas é uma pessoa menos letrada, assim. Então, é mais difícil, né? Ter palavras para poder expressar as características. É Então, é isso. literacia em saúde. Oi? Literacia em saúde. Literacia em saúde, viu? Muito bom, hein, Léo? Então, exatamente. Então, é difícil a pessoa ter essas capacidades de falar essas palavras. Que isso? Para esclarecer para a gente. Acabou. Vai embora? Não. Muito bem, Marlon. Muito obrigada. Que a aula E aí, moça? A Melina está aqui falando que sua aula não demorou. Não demorou? Nossa, eu achei que alguém ia falar que demorou a vida. Fala que você chegou depois, né, Melina? É porque eu cheguei depois que... Por isso que você ainda está feliz, então. O resto do povo deve estar dormindo. Tá dormindo mesmo. Que horror. Minha irmã tá dormindo, a Maria, e o Não. Francisco também. Melina. Entendi. Quem tiver alguma dúvida, assim, vai ter que ser curtinho, né, Léo? Porque já estouramos. Deixar mais para comentários, assim, alguma coisa. Essa Fusca Goiana sempre foi muito bom, né? E o Marlon, assim, ele puxou para o lado que é os desafios principais, né? Primeiro que, assim, não vamos esgotar os diagnósticos diferenciais, mas lembrar desses mais prevalentes, né? Mas quase sempre a gente vai estar realmente preocupado com a sincronia aguda, né? A maioria absoluta das vezes, então, realmente é muito conjugado essa aula, né? E acho que o Marlon fez esse reforço importante de que o diagnóstico, a ação e o prognóstico são ações que a gente vai tomando meio junto, né? Acho que essa mensagem, você não... Eu acho interessante, Marlon, que a gente conversou muito de limiar de intervenção, né? Eu tenho falado, a gente usa muita expressão, né? Uma coisa é o limiar para pedir o cateterismo, outra coisa é o limiar para pedir uma troponina, outra coisa é o limiar para começar um AS, outra coisa é o limiar para começar um trombolítico. Então, a gente vai precisando refinar melhor isso, mas tem algumas coisas que a gente, acho que foi um bom ponto de reflexão isso que você fez, AS. Acho que a gente pode ficar mais atento aí para, né, na ausência de contraindicações. Acho que isso foi uma boa mensagem mesmo. Gostei especialmente dela. Pessoal, tempo aí para umas 2 perguntas, uma dúvida prática, alguma coisa que vocês têm antes da gente encerrar? Lembrando que está gravado a sessão, né? Então, depois a gente vai voltar, né, para debater mais assuntos, nos GDs mesmo. Amanhã vai ter simulação de dor torácica na emergência. Bernardo. Verdade. A simulação é talvez seja o melhor lugar para tirar dúvida prática, ver as coisas, né? Lembrar que a simulação é para os residentes rodando atualmente no estágio, devido à pandemia, viu, gente? Não é aberto para todo mundo, por enquanto. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, Diogo. Manda, Diogo. Tudo bem? Parabenizar o Marlon. Excelente aula, né? Assim, ficou bem claro o diagnóstico, essa questão do AS é bem importante. Eu tenho uma dúvida já no pós-diagnóstico, no manejo do paciente que mantém dor torácica, mesmo após o uso do AS e tudo, da morfina. Quando que a gente indicaria início de uso de um vasodilatador venoso? E, em um outro sentido também, nesse paciente, nas primeiras 24 horas ou nesse segmento imediato, pós-infarto, é indicado o uso de beta-block, na verdade. Quando que a gente usa na prática isso, mas se o Marlon tem uma experiência mais nesse sentido, sabe? Na sala de emergência, o paciente que fica mais de 12 ou 24 horas, eu tenho indicação de iniciar um vasodilatador venoso no paciente que tem uma dor mais refratária e o beta-block. Eu inicio, não inicio, o paciente que não usava antes. Entendi. Diogo, em relação ao vasodilatador, né, para poder considerar, o AS, ele não é analgésico, né? O dar o AS não quer dizer... O pessoal costuma falar assim, os pacientes, né? Recebi o AS, já melhorei a dor.
bem pouco provável ter sido a ação do AS, mas enfim. A morfina, a gente tem uma tendência a aumento de mortalidade, né? Então, a gente evita também a morfina nesse quadro de fase aguda de síndrome coronariana. E aí a gente lança a mão do isordil e do tridil. É uma droga venosa, de um efeito rápido, se o paciente não tem contraindicação, não é hipotenso, não... até se fala assim, não vou nem falar em infarto de VD, não, porque às vezes o paciente tem uma dor refratária, você precisa saber aí o efeito da droga e que o paciente vai precisar de ter uma volemia adequada ali para você usar essa droga associada quando for um infarto de VD. Mas às vezes você vai ter que lançar mão de droga venosa mesmo, e o máximo que pode acontecer é você ter que suspender logo depois por alguma hipertensão, por hipotensão, mas o efeito passa bem rápido, mas você tem que pensar que você pode fazer o isordil antes, pode fazer analgésico simples também, para ver se o paciente vai melhorar. Enfim, não tem um critério tipo, primeiro você tem que dar as 3 doses de isordil, depois dessas 3 doses, fazendo uma analogia aqui, né, um paciente hipotenso falar assim, não, primeiro eu vou fazer os 20 a 30 ml por quilo e só depois eu vou pensar na nora? Não, você começa a nora, começa o volume também, depois quando terminou, respondeu ao volume, você tira a nora, né, você vai tirando a nora aos poucos. Então, não existe um critério certinho para você falar assim, a partir de agora já tem indicação de iniciar ou não o tridil. E com relação a outra pergunta que foi em relação ao beta-bloqueador, provavelmente vai ter isso depois, né, nos diagnósticos, nos tratamentos de síndrome coronariana mesmo, mas ele é recomendado o início nas primeiras 24, 48 horas. Não é um medicamento para entrar na primeira prescrição do paciente, porque o paciente está em fase aguda, né? Então, ele pode evoluir mal em qualquer momento. Então, ele pode ficar hipotenso, ele pode ter bloqueios, ele pode ter outros tipos de arritmias. Então, você não vai entrar com beta-bloqueador na fase aguda, porque o paciente não está na sua mão. Você precisa de ter bastante cautela nisso. Agora, depois, nas primeiras 24 horas, o paciente já passou, ficou bem com tratamento nas primeiras 24 horas, no segundo dia já dá para começar um beta-bloqueador, se ele não tiver contraindicação, se a frequência tiver, se for possível de iniciar. Respondido, Diogo? Respondido. Ótimo, obrigado. Mais alguém, gente? Boa noite, tudo bem? Doutor Boa Marlon, parabenizar aí pela excelente aula. E eu gostaria de fazer uma pergunta. No paciente de baixo risco, você não comentou da anticoagulação aí, como é que seria? E, no caso, se for um nível, pensando em baixo risco, eu inicio o AS e faço anticoagulação. Se for um médio risco, eu considero colocar o segundo antiagregante. Como é que funciona? Você está falando de anticoagulação, enoxaparina, heparina mesmo, né? Ou você está falando dupla antiagregação? Da inoxaparina. Isso. Entendi. O que a gente também é um assunto que vai ficar mais para a parte de tratamento da síndrome coronária do infarto, mas o que a gente sabe é que quanto maior o risco, maior o benefício da inoxaparina, né? Da heparina, na verdade. Então, um infarto com supra tem um maior benefício, mas também não é nenhuma urgência para poder ser feito. Isso pode ser feito se o paciente está indo para a primária, você não precisa fazer para ele ali na sala de emergência. Pode ser feito lá ele já vai usar a heparina lá durante o cateterismo e depois ele já não vai ter indicação. E quanto menor o risco, menor a indicação. Você pode falar, não vou começar esse paciente porque pesando o risco-benefício, ele tem um alto risco de sangramento, o risco dele é baixo, ok, eu optei por não iniciar. Você vai avaliar de caso a caso. Né? E o baixo risco, você vai ter menos chance de estar errado em relação a quando o paciente tem mais alto risco. E quando a gente fala alto risco, os scores estão aí para ajudar a gente a definir quem é de alto risco e quem é de baixo risco, né? E com relação ao paciente de baixo risco que eu vou liberar para casa, também não tem muita... Eu liberaria, por exemplo, com a AS. Seria uma droga que eu garantiria que se eu ainda suspeito de síndrome coronariana, né, ou
acho que a dor tem grande probabilidade de ser síndrome coronariana e eu estou liberando ele para casa. Mas a maioria dos que a gente libera mesmo para casa com baixo risco são pacientes que a gente acha que a dor não é coronariana. Então, a gente libera sem mesmo, entendeu? Porque quando você pega guidelines de fluxogramas, se você fizer o diagnóstico de uma angina instável de baixo risco, de um infarto sem supra de alto risco, de baixo risco, esses pacientes também podem ser manejados ambulatorialmente. E aí, esses pacientes, sem sombra de dúvidas, tem que estar com a AS, tem o benefício da dupla antiagregação. Agora, os pacientes que você está liberando ali, fez o HART de 0 a 3, você está liberando porque ele é de baixo risco? Não, ele não necessariamente ele precisa de nem AS, porque a dor dele, se fosse até a gente usar aquela classificação lá, né, que eu falei, definitivamente anginosa, sei lá o quê, aí ele estaria ali na dor não cardíaca, né? A gente estaria liberando ele mais para a ideia de ele ser não cardíaco. E a gente erraria muito pouco, porque até mesmo se a gente liberar com AS ou sem AS, o estudo do HART mostrou que ele não tem desfecho ruim dentro de 30 dias, né? Então, na maioria das vezes, você vai liberar sem nada. Entendeu, Gustavo? Obrigado. Beleza. Muito bem. Acho que deu, né? As 2 perguntas. Eles ainda estão aproveitando e fazendo 5 perguntas em uma só, você está vendo? De qualquer forma, eu estou disponível também, todo mundo sabe aí, tem meu WhatsApp, pode me mandar mensagem. A gente vai voltar, né, na parte sincroniana do tratamento ainda, né? Várias coisas que a gente conversou aqui, a gente vai voltar. Hoje a ideia era, né, focar na dor torácica, naquele diagnóstico, o que começar. O Marlon acho que começou a entrar ali no AS, aí vocês empolgaram e entraram no resto do pacote. Nós vamos voltar nisso, né? Inclusive o AS, quando eu entrei do AS, foi só por causa da dor torácica mesmo, que em nenhum momento ali eu expliquei sobre síndrome coronariana, eu falei sobre suspeita de síndrome coronariana, né, Léo? Então nós vamos discutir muito, eu não vou discutir, não vou dar pano para manga hoje, mas eu vou na próxima oportunidade discutir mais com o Marlon sobre o clopidogrel e o metoprolol mais precoce, vamos debater um pouco melhor isso, né, a gente tentar ver as particularidades disso, né? Nós provavelmente vamos estar falando, lembrar que o Odilon nós estamos falando de evidências mais antigas, porque a gente está falando de uma era em que a gente não tem disponibilidade imediata do CAT, né? Então a gente vai ter que levar um pouco mais em conta as evidências que são dessa época, né? E hoje muitas coisas são publicadas com né, a disponibilidade imediata da hemodinâmica, e para a gente isso não é tão realidade, então vai ser interessante discutir um pouco sobre dado indireto, o que a gente vai usar, mas fica para a próxima. Hoje mesmo eu acho que é o foco nessas mensagens chaves. Acho que foi muito bom, está gravada a aula, então todo mundo depois pode dar uma olhada de novo, né? Passar para a Nath aqui, agradecer o Marlon, e nos vemos na próxima. É isso, né? Obrigada, Marlon. Foi ótimo, muito completo. Obrigado a vocês, Nath. Vai Obrigado. ficar aí tá lá no Instagram, @emergência.odilon. Marrom. Lá tem o link para ir para o YouTube. Bernardo quer dar tchau lá. Posso falar uma coisa, menina? Quero só dar parabéns para o Marlon mesmo, que a aula dele foi muito boa. Valeu, meu Muito boa. parceiro de plantão. Fala que o meu dente caiu. E você tá um gato, Marlon. Obrigado. Fechar. Eu me esforço. Ficou gravado, vai ser ótimo também. Tudo Muito gravado. bem, obrigado. Melina quer mostrar o dente dela que caiu também na gravação. Pode mostrar, Melina. Linda. Você e o Marlon estão lindos os dois. Então, um beijo, gente. Tudo bem, gente. Boa Até a noite. próxima. Tá, Obrigado. gente, Boa noite. obrigado.